pessoal, este é mais um ShoujoCast. Dessa vez eu não vou falar sobre nem anime nem mangá, vou falar de cinema. Me deu muita vontade de voltar a falar do filme Ainda Estou Aqui, porque eu estou realmente empolgada com a possibilidade do filme chegar ao Oscar, e é a maior aposta, né, a maior possibilidade do Brasil em muitos, muitos anos de chegar à lista final, pelo menos para o Oscar de melhor filme em língua não inglesa. E o que me estimulou a gravar esse vídeo, né, foi a lista, né, que eu vi que saiu da BBC, com os 20 melhores filmes do ano, segundo os críticos da BBC. A lista foi publicada em português hoje, mas ela saiu na Inglaterra em inglês há 5 dias, né? Então, pouquíssimo tempo. Mas é uma lista boa, mas que tem algumas coisas ali que eu acho muito estranhas. Por exemplo, eu não colocaria Guerra Civil, que eu assisti, tem resenha no blog, para quem quiser ler, entre os 20 melhores, e também para uma lista tão tardia, saindo em dezembro, eu senti falta de Wicked, né? Musical que eu não consegui assistir ainda, porque eu quero assistir legendado e os horários são complicados, né? Distância, horário, mas de repente eu ainda consigo ver no cinema, porque eu queria ver no cinema mesmo, eu gosto muito de musical. Mas o vídeo é para falar de Ainda Estou Aqui, que é um filme do Walter Salles, que é um diretor, né, brasileiro muito experiente e muito competente, né, um dos filmes brasileiros mais lembrados, até pelas indicações que teve ao Oscar, né, da Fernanda Montenegro para melhor atriz e melhor filme estrangeiro também, na época chamava filme estrangeiro, né, por conta de Central do Brasil. Mas ele tem uma filmografia muito extensa, eu vi vários filmes dele, Terra Estrangeira, Diários da Motocicleta, Abril Despedaçado e outros, né? Se eu for dar corda eu vou lembrar. O Ainda Estou Aqui nem é o meu filme favorito do Walter Salles, né? Eu gosto muito mais do Terra Estrangeira, que também é com a Fernanda Torres, e do Abril Despedaçado, que eu acho um filme belíssimo, muito, muito, muito bonito, que é também uma adaptação de livros, de um livro que ganhou, né, o Nobel de Literatura, um livro albanês, e que acabou, né, sendo adaptado e transferido para o sertão nordestino no início do século XX, e ficou muito bom. Recomendo muito para quem não assistiu ou nunca assistiu esse filme, tá? Mas, assim, se você, né, sei lá, tá em Marte, não sabe sobre o que é o filme Ainda Estou Aqui. Este filme, ele conta a história, né, da Eunice Paiva, que é a esposa do Rubens Paiva, que foi deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, pelo PTB, não este PTB que temos hoje, o PTB fundado lá na década de 1940 e que tinha todo o engajamento social, era o partido à esquerda, brasileiro à esquerda, num momento em que o Partido Comunista não podia existir dentro da lei. Então era o PTB que reunia aqueles que tinham maior compromisso com as questões sindicais, trabalhistas, etc. O Rubens Paiva foi eleito em 1962 e foi cassado em 1964 pelo golpe civil-militar. Em 1971, né, o Rubens Paiva e sua família, né, que é Eunice e mais 5 filhos, dentre eles o Marcelo, que é o único menino, né, dessa prole, e que era um garoto de 11 anos, e é o autor do livro no qual se baseia o filme. Em 1971, em janeiro de 71, agentes da repressão, né, daquele governo, que é uma ditadura, vão até a casa dos Paiva e levam Rubens Paiva para que ele seja interrogado. Não dizem motivo, não se precisava dizer, estávamos em uma ditadura, e ele nunca mais retorna. Não somente isso, depois eles levam a Eunice e uma das filhas, que tinha somente 15 anos, também para serem interrogadas, e Eunice vai passar mais de 10 dias presa, sem saber o que estava acontecendo na sua casa, com suas crianças. Ela tinha um menino, os 2 menores, né, um tinha 11, a outra tinha 9, e havia, né, a filha de 13, havia essa filha de 15, ela não sabia, né, o que tinha acontecido com as suas crianças, não sabia o que tinha acontecido com seu marido. Ela é interrogada recorrentemente até que ela é solta.
E aí começa a luta dessa mulher para que o Estado, né, primeiro confirme que prendeu o marido, porque o Estado nega, depois que confirme, né, que ele está vivo ou se está morto, que lhe dê notícias, né, de onde está o corpo, e, por outro lado, ela, que já era, né, uma espécie de pilar da família, ela tem também que garantir, né, que seus filhos terminem de ser educados, criados, que aquela família não se destrua por conta do drama que eles estão vivendo, e ela vai ter que também reinventar a sua vida. Ela que nunca trabalhou, né, tinha sido educada, né, tinha recebido uma excelente educação, tinha ido para a universidade, mas não com o intuito de ser uma mulher que fosse ocupar um espaço no mercado de trabalho, mas simplesmente para ser uma boa dona de casa, uma boa anfitriã, né, para um marido que pertencia à classe média alta, né, e que depois se torna político. Então ela vai ter que trabalhar e ela vai também estudar direito, né, e se forma aos 47 anos e a partir daí inicia uma nova carreira que não está ligada simplesmente à busca por justiça para o seu marido e para outros, né, desaparecidos, mas também, né, ela vai se tornar uma das maiores especialistas do mundo em direito indígena. Tá? Então, assim, é um filme que ele foi pensado, né? Ninguém vai me tirar isso da cabeça, né? E até as próprias declarações de Fernanda Torres e outros, né? É um filme que foi pensado para quebrar qualquer resistência em relação ao tema da ditadura civil-militar, principalmente para aqueles que veem a ditadura como algo legítimo, como um período que foi bom, porque o filme ele se foca principalmente na ideia de família, e família todo mundo tem. Então o filme ele vai gastar seu primeiro arco inteiro construindo, né, aquela imagem de uma família feliz, em que o pai era sempre sorridente, sempre bonachão, sempre acolhedor, muito mais coração mole do que a mãe, né, que tinha que manter ali a firmeza em relação à educação dos filhos, à organização da casa, e que de repente esse pai é tirado, então o coração da família é tirado, e agora, né, como é que a gente faz? Então, mesmo quando você não gosta da sua família, né, todo mundo tem família. Então, assim, quando eu cheguei para ver o filme, né, eu imaginava que o Selton Mello ia ficar muito pouco tempo em tela. E ele é uma presença constante, seja porque esse arco inicial se estende bastante no filme, o arco da família, seja porque ele vai ser sempre lembrado, porque ele ainda está aqui. Então, através da reconstituição de fotos de família, de filmes, né, de família, porque era uma família de posses, né, que tinha condição de manter um grande arquivo fotográfico, de ter filmadora, de filmar algo que lá em 1971, né, era um indício de um certo nível social, hoje não é. Então é uma outra identificação. Todo mundo tem um celular, e esse celular ele te garante filmar e fotografar, e não era essa realidade, né? Mas os pais, eles tinham esse grande acervo, e ele é fundamental no filme. O filme, ele foi, né, ele recebeu o prêmio de melhor roteiro adaptado, né, de melhor roteiro, porque não tem separação, no Festival de Veneza, então um dos prêmios do Festival de Veneza. Ele foi indicado esta semana ao Globo de Ouro, né, de melhor filme em língua não inglesa e melhor atriz na categoria drama, porque o Globo de Ouro separa drama de comédia musical. Então, assim, o Globo de Ouro permite muito mais indicações para ator-atriz principal do que, por exemplo, outras premiações ou Oscar. E o filme essa semana foi indicado também ao Critics' Choice na categoria filme estrangeiro. Do Critics' Choice participam muito mais norte-americanos. Então eu sigo um canal que eu estou recomendando, né, o canal de críticas de cinema do Dalle Nogari. Ele vota no Critics' Choice e ele disse, né, o quanto é difícil furar aí nesse caso essa barreira, né, porque o olhar vai estar somente para os produtos norte-americanos ou principalmente, e há uma possibilidade que você vote somente em 3 filmes para cada categoria, né? Mas muito bem, o filme Ainda Estou Aqui está fazendo um grande sucesso. Ele está indo para a sua 6ª semana, então eu estou gravando no domingo, dia 15,
amanhã a gente vai ter na bilheteria desse final de semana, mas na semana de estreia ele ficou em primeiro lugar. Aí na segunda semana ele foi para segundo porque estreou Gladiador 2. Na terceira semana ele voltou para primeiro passou Gladiador. Isso tudo com menos salas do que esses filmes norte-americanos, fique claro. Aí na quarta semana ele desceu para segundo lugar por causa de Wicked. E depois ele permaneceu em segundo lugar mesmo com a estreia de Moana 2, ou seja, ele passou o Wicked. Então é um dos filmes mais bem sucedidos do cinema brasileiro dos últimos tempos, depois da pandemia, com certeza. E não é uma comédia, né? Como eu disse, é um filme que cria uma identificação com o público, tentando quebrar aquela resistência em relação a discussões político-ideológicas, ainda que ele se comprometa com essas discussões. Não da forma intensa que alguns talvez queiram, mas de forma muito mais coerente, por exemplo, do que filmes que chegaram a ser indicados como Case Companheiro, que pelo menos na minha lembrança, eu vi o filme, ele não consegue se posicionar em relação a coisas que realmente importavam dentro da própria discussão do filme. O filme, né, ele é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, então, que é uma autobiografia, tá? E o Marcelo Rubens Paiva, ele é um escritor consagrado, né? Ele tem um livro que é muito famoso, Feliz Ano Velho, que narra, né, o acidente, né, a situação antes e depois do acidente que tirou os movimentos do seu corpo, enfim. Tem filme sobre isso que também fez muito sucesso, filme baseado no livro, tá? O Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva, ele escreve, na verdade, um livro, Ainda Estou Aqui, que é uma autobiografia. Então, se alguém vier dizer para vocês que esse livro é sobre a Eunice, a pessoa não leu o livro. O livro não é sobre a Eunice. O livro é sobre o Marcelo Rubens Paiva. Então, assim, eu li o livro, tá? Eu vi o filme, depois eu comprei o livro, eu li o livro. E eu vou dizer o seguinte para vocês. É um livro complicado. Complicado, né? Seja porque eu tenho uma grande má vontade, né, em ficar lendo sobre os dramas, né, de um moço de classe média, média alta, que de repente se viu passando por certas limitações financeiras que são muito leves na frente do que a maioria dos brasileiros passava naquele momento, ou sobre as primeiras aventuras amorosas sexuais do sujeito, ou como a mãe era complacente, veja as possibilidades que tinha, complacente quando ele, adolescente, bebia ou usava drogas, ou pegava o carro sem ter carteira e menor de idade saía dirigindo. Assim, eu não quero saber disso, tá? Sinceramente não me interessa. E eu gosto muito de biografia, tá? Eu tenho, né, assim, tem essa minha estante aqui atrás, que é só parte dos livros que eu tenho. Tem uma das prateleiras é só biografia, né? Essa semana chegou, né, uma biografia para mim, né, da Cici, né, do Resulti e da Cláudia Witt. Eu gosto de ler biografias, eu gosto de ler principalmente biografias de mulheres, e eu gosto de ler biografias de mulheres escritas por mulheres. Mas assim, e tem os vários livros do Paulo Resulti, né, que escreve também biografias de mulheres. Mas enfim, né, mas assim, eu não leria esse livro para saber da vida do Marcelo Rubens Paiva. Também não leria Ainda Estou Aqui para saber sobre o Alzheimer, que é algo importante no livro também, porque ele discute a questão do Alzheimer. Aprendi muito sobre Alzheimer lendo o livro, mas a Eunice, ela é parte do livro. Então, um dos prêmios, né, o filme, né, ele está sugerido, né, a Sony International, ela sugeriu o filme para uma série de categorias no Oscar. Não sei quantas vai ganhar, né? Melhor filme, diretor para o Walter Salles, atriz para a Fernanda Torres, coadjuvante para o Selton Mello, melhor roteiro adaptado, né, para o Heitor Lorega e Murilo Hauser, melhor filme internacional, melhor edição para Afonso Gonçalves. Eu acho que deve ter sido também sugerido o melhor fotografia, mas não está aparecendo na lista que eu achei aqui, inclusive acho que um link da BBC. Eu espero que seja indicado para melhor filme internacional, ou seja, aquele filme que não é em língua inglesa. Eu realmente torço para a Fernanda Torres ser indicada a melhor atriz. É uma indicação difícil,
como eu falei, lá no Globo de Ouro, você abre o leque, porque você tem 2 categorias de melhor atriz, e no Oscar é uma só, e é uma das categorias mais concorridas em qualquer ano. Então eu espero que ela seja reconhecida, tá? E consiga essa indicação. Não esperem que ela ganhe. A indicação já é uma vitória, está indicado lá, já é uma vitória, né? Não é indicado para ganhar, essa coisa de brasileiro, né? Ah, se não for para ganhar, melhor não estar lá. Não é assim que essas coisas funcionam, né? É um reconhecimento de um trabalho, por aí vai. Eu espero realmente que o filme seja indicado a melhor roteiro adaptado. Por quê? Né? Quando você pega esse livro para ler, você vê o trabalho que eles tiveram para pegar a Eunice dentro do livro. Porque o livro, ele é sobre o Marcelo Rubens Paiva. É sobre o filho, não é sobre a mãe. É sobre como o filho vê a mãe. É sobre como o filho viu aqueles acontecimentos e outros tantos acontecimentos. Então, assim, a Eunice, ela está muito presente no livro, mas o livro não é sobre ela. E o roteiro, ele foi tão bem construído que ele, inclusive, abre mão de passagens centradas no Marcelo, que talvez eu, por exemplo, escolhesse botar no filme, para que o filme seja sobre a Eunice depois que o marido desaparece. Vou citar uma passagem só. Quando os agentes levam o Rubens Paiva e ficam vários agentes na casa da família, impedindo que a família saia, enfim, depois levam a mãe, levam a filha para serem interrogadas e tal, ninguém sai daquela casa ali, ninguém consegue sair. Na verdade, a coisa não é bem assim. O Marcelo descreve diferente no livro. Mas há uma passagem que é a seguinte: enquanto os agentes estavam lá, o Marcelo conseguiu sair da casa, escondido, para jogar futebol na rua com os moleques que eram amigos dele. Ele volta e aí os agentes dão uma dura nele, né, onde ele foi, porque ele saiu não sei o quê. A Eunice depois conversa com o filho em particular e pergunta, né, como é que ele conseguiu sair. Ele falou: é fácil, eu vou pela garagem, eu pulo não sei aonde, passo pela grade. E aí ela manda um bilhete para que ele entregue para uma vizinha de várias casas acima, na rua, para que avise para os outros amigos e conhecidos que ninguém vá até a casa, porque quem estava chegando lá era preso. Primeiro, o filme não vai mostrar essas pessoas que estão indo lá e vão ser presas, inclusive adolescentes, é dito no livro, amigos das irmãs e tal, que foram presos e depois foram soltos. Isso não é mostrado no filme. Essa passagem também não é mostrada no filme. Seria uma passagem muito legal, mas seria uma passagem do menino. Não seria uma passagem da mãe. Então eles simplesmente tiram essa passagem, né? Deixam essa passagem de fora. O tom conciliatório do filme, que incomodou talvez algumas pessoas, porque eu vi várias críticas de vários canais, né, que eu acompanho, é que eles fizeram questão de manter no filme a fala de um jovem militar, né, que diz para Eunice que ele a trata bem na prisão e diz: eu não concordo com o que está acontecendo aqui. E o livro, ele enfatiza essa fala é muito importante no livro, essa fala desse rapaz e a figura desse rapaz e de outros militares que trataram com alguma humanidade essas pessoas presas, as mulheres presas principalmente. Isso é mostrado no livro. E também o fato de Eunice, ela não querer vingança, ela querer justiça. Inclusive, a ponto de havia um jogo de chantagem para conseguir convencer determinados agentes da ditadura depois da redemocratização a falar, mas no geral de buscar um tom conciliatório. E como todo filme, né, sobre o passado ele fala muito do nosso presente, a escolha do Walter Salles não soa muito bem aos olhos de quem está muito engajado politicamente, principalmente no momento que a gente está vivendo. E essa história de que o filme que fala do passado fala muito mais do presente é uma das teses do Robert A. Rosenstone nesse livro aqui, A História nos Filmes, os filmes na história, que eu gosto muito. Eu fiz um vídeo pro TikTok comentando esse livro, né? Quando eu tinha a intenção de transformar o meu TikTok em um canal de comentários de livros. Nunca foi para frente, né? Tem pouquíssima coisa lá. Mas, enfim,
Então, assim, as pessoas queriam muito mais um filme que clamasse, que, generalizasse todos os militares, né, principalmente militares do exército, demonizasse esses militares, e o filme ele não se compromete a fazer isso. Tá? A Valéria também não gosta quando se faz isso, né? Se cria a caricatura do demônio, nem também quando você alivia, né, nas análises ou nos filmes. Não é o caso, por exemplo, não é um filme covarde, como eu acho que é esse companheiro um filme covarde, porque ele não dá nome a certas coisas que precisam ter nome. Mas a minha memória do filme está já bem antiga, né, por assim dizer. Eu precisaria rever o filme, mas também não tenho vontade de rever, não. Muito bem. A Eunice, então, né, assim, esse filme, o filme mantém essa fala desse militar, que é importante, né, no livro, inclusive, é dito que ele dá um chocolate para Eunice, né, que no momento ela não queria comer, ela não conseguia comer, ele chega a fazer isso e coisas do gênero, né? Podia ser um sujeito tentando, né, conseguir informações dela, poderia, essa estratégia era usada, né, tira bom, tira mal, isso é muito comum, né? Mas não parecia ser o caso, e o segundo livro ela guardou isso no coração, então isso está presente lá. Então, assim, eu acho o trabalho de adaptação do livro para o cinema muito bom. O prêmio em Veneza é plenamente justificado, tá? Agora, o filme tem chances, por exemplo, de indicação ao Oscar de melhor filme internacional, como tem chance de levar o Globo de Ouro? Tem. Mas ele tem competidores muito sérios, tá? 3 competidores em especial. O Emília Pérez, que é o filme que está escrito como filme francês, né? E ele é bancado pela Netflix. A Netflix está fazendo uma grande campanha para que esse filme ganhe melhor filme mesmo, melhor filme internacional, melhor atriz, tudo que puder. A Netflix vai conseguir? Não sei, ninguém sabe, tá? Ela já tentou antes, mais uma vez, ela tentou com o filme Roma, por exemplo, que eu vi, é chato, e tem vários problemas com aquele filme. Fiz resenha desse filme também, não gosto dele, não gosto, tá? Tem um outro filme que também é um forte competidor do Ainda Estou Aqui, caso no Globo de Ouro, e caso ele seja indicado ao Oscar, que eu acredito que será, no Ainda Estou Aqui, que é o The Siege of Sacred Fig, que é do Mohammad Rasuluf. É um filme alemão e iraniano que foi gravado em segredo, pelo menos é o que conta, reza a lenda, né? Pelo Rasuluf, que é um cineasta muito consagrado no Irã, mas ele grava um filme que tem um tema espinhoso, porque ele vai falar, né? Também é sobre uma família que passa por problemas em um regime autoritário, caso do regime iraniano, e que gira em torno dos protestos das mulheres, porque é uma família que tem 2 filhas que são moças, depois do assassinato da Mahsa Amini em 2022, que foi uma moça curda que acabou sendo presa pela polícia em Teherã porque ela não estaria usando o véu, o hijab, adequadamente, né? Então ela é presa e ela vai morrer, né? Ela vai parar na UTI, ela vai morrer. Então ela foi torturada, ela foi espancada. É isso que acontece. Isso vai gerar uma série de protestos no Irã, em que as mulheres iam para a rua, tiravam o véu, queimavam os véus, muita gente vai ser presa, gente chegou a ser condenada à morte, gente chegou a ser morta nesses protestos, e ninguém diga que isso é uma revolução colorida, né? Principalmente o pessoal que está à esquerda. Eu sou uma pessoa que me considero de esquerda, né? Não sou uma pessoa progressista, não, sou de esquerda mesmo, tá? Mas muita gente de esquerda vai falar assim, isto é mais uma revolução colorida, imperialismo, não sei o que, os cambau a 4. As mulheres protestam no Irã pelo véu, contra o véu compulsório, ou seja, obrigatório, desde 1979. Quando Ayatollah Khomeini voltou para o Irã do exílio durante a revolução, que ainda não era islâmica, o Khomeini prometeu, tem fotos disso, num grande comício, aí você vê mulheres lá de cabelo curto, sem véu, de calça jeans, etc. E tal. Ele prometeu que nenhum direito das mulheres, nenhuma liberdade seria tirada. Uma ova, tá? Depois deu no que deu. E eu não estou dizendo, pega tudo que a Revolução Iraniana fez e joga no lixo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa promessa não foi cumprida, e essa luta das mulheres pelos direitos civis plenos, ela é uma luta que vem de 79, porque o Irã era, e ainda é, de uma certa maneira, um dos países onde as mulheres tinham mais direitos.
de cidadania dentro daquela região do Oriente Médio, dos países muçulmanos, porque os iranianos não são árabes, em sua maioria eles são persas. Então você tem ali, né, não é simplesmente são os Estados Unidos, é o imperialismo patrocinando a queda do regime. É claro que há interesses aí, mas não é o caso, tá? Me estendi demais porque é um assunto que eu gosto muito de cinema iraniano também. Então, esse The Siege of Sacred Fig, ele tem até uma coisa que eu acho muito curiosa, e daí a história que ele foi gravado em segredo e foi editado, finalizado na Alemanha, que normalmente em filme iraniano as mulheres nunca aparecem sem véu, mesmo as meninas pequenas em casa, onde essas mulheres tirariam os véus, né, porque elas teriam um ambiente doméstico, familiar, as atrizes sempre estão usando o hijab. Mesmo que seja aquele hijab só para constar, que muitas mulheres em Teherã e nas grandes cidades iranianas usam, né? Tipo assim, tô com a cabeça coberta, mas aparece parte do cabelo, etc e tal. Elas estão sempre com véu. E, pelo menos nas imagens, nos pedaços que eu já vi desse filme, né, que estão circulando, as mulheres elas aparecem sem véu em casa. Então, eu acho que não é um filme que foi autorizado pelo regime, por assim dizer. Mas se o prêmio for parar no Irã, o regime também não vai ficar triste. Eles gostam disso, porque isso é um reconhecimento da qualidade do cinema que eles fazem, tá? E o outro filme que é um forte concorrente no Globo de Ouro, mas não vai ser um concorrente no Oscar, caso Ainda Estou Aqui seja indicado, mas pode concorrer na categoria Melhor Filme, é um filme que se chama, né, Tudo que Imaginamos como Luz, né? All We Imagine as Light. É um filme de uma diretora que o pessoal está torcendo para que ela seja indicada ao Oscar, né, de direção, que é a Payal Kapadia. Ela tem acho que 38 anos, ela é jovem, né, principalmente pensando que as mulheres recebem poucas indicações, são pouquíssimo premiadas e normalmente você indica, né, mulheres mais velhas. A Kapadia ela venceu, ela foi o primeiro diretor indiano a vencer o prêmio de melhor direção, ganhar o Grand Prix em Cannes de direção. E o filme ganhou outros prêmios. Só que ela é uma crítica do governo, que é o governo indiano, que é um governo de extrema direita, tá? Que persegue os muçulmanos, então, na criação do grande inimigo. O grande inimigo são os muçulmanos, né, nos discursos de ódio e tal. Então, o filme, ele não desceu bem para o governo indicou outro filme que também é centrado em mulheres. Então a própria Kapadia deu um depoimento dizendo que ela ficava triste pelo filme dela não ter sido indicado, porém ela reconhecia que por ter sido indicado um filme centrado nas mulheres, acho que também é dirigido por uma mulher, mas eu não tenho certeza, não fui procurar, ela ficava feliz também. Ela estava triste, mas estava feliz. Então, este filme, né, Tudo que Imaginamos como Luz, ele pode levar o Globo de Ouro. Por quê? Porque ele não vai estar no Oscar. Se ele entrar no Oscar, ele vai entrar, né, por fora, né, não porque foi indicado pelo país, né, ele vai cortar caminho aí, porque ele está sendo muito reconhecido, e ela foi injustiçada, né, por conta dessa perseguição política. Então, assim, há outros 3 candidatos muito fortes para tirarem um possível prêmio do Ainda Estou Aqui de melhor filme em língua estrangeira. Se Emília Pérez for ganhar melhor filme, que deixe melhor filme em língua estrangeira para outro filme, né? Eu odiei realmente, né? Foi um grande feito, mas eu odiei realmente Parasita ganhando melhor filme e melhor filme em língua não inglesa, né? Dá um ou dá outro. Enfim, né? Parasita conseguiu romper a bolha. Ainda Estou Aqui está recebendo uma grande campanha, né, da Sony Internacional. Eu espero que o filme tenha sucesso. Vamos ver se terá. Na verdade, eu me coloquei mal. O filme já teve sucesso. Por que o filme já teve sucesso? Porque ele já chamou atenção, ele já fez uma grande bilheteria, ele está tendo seus méritos reconhecidos. Mas eu acho que ele só tem, sei lá, ele tem chance de ser indicado principalmente em 3 categorias. Filme internacional, melhor atriz, pro Oscar, claro, né? Melhor atriz e roteiro adaptado. E olha, eu tô falando, roteiro adaptado. Quem fez aquele roteiro fez um grande de um trabalho. Porque o livro é extremamente desorganizado, complicado, tá?
Não é dizer que ele é desorganizado, porque um filme precisa ter princípio, meio e fim. Mas organizado nesse sentido, para você montar o roteiro do filme, você teve que ir lá pegar, mexer, adaptar. Deu trabalho, deu muito trabalho, com certeza. Mas vamos lá. Uma coisa que eu queria falar, né, é que normalmente, né, já apareceu em mais um lugar, mas tem um artigo que eu tropecei que era assim, né, Eunice Paiva, Antígona moderna, Antígona dos nossos dias, umas coisas assim. E até queria comentar isso, né, porque Antígona de Sófocles é a minha peça grega favorita, né? E talvez, né, para quem não conhece, né, Antígona, ela é filha de Édipo e Jocasta. Então, lembrando lá, né, do mito mais conhecido de Édipo, que é aquele que o Freud pegou, né, para compor suas teorias. Édipo, ele se casa com a mãe, sem saber que está casando com a mãe, que é a Jocasta. Acontece, claro, uma grande tragédia, e há outras peças que se relacionam a esse mito de Édipo, que foi rei de Tebas, que casou com a mãe, que teve com a mãe, né, 2 filhos e 2 filhas. Antígona é a filha mais importante. Mas depois, né, da desgraça com Édipo, vem uma peça chamada Os 7 contra Tebas, em que os 2 filhos de Édipo e Jocasta, o Etéocles e o Polinices, eles tinham combinado, né, que eles iriam se alternar no trono da cidade por 1 ano. Só que o Etéocles, que era o rei por 1 ano, ele se recusa a entregar o trono para o irmão, e aí há uma guerra, né, entre os 2 irmãos, e os 2 irmãos se matam, né? Mas tragédia, porque, enfim, né, a história, né, dessas tragédias é basicamente isso. Então morrem os 2 irmãos, e aí se torna rei de Tebas o Creonte, que é irmão da Jocasta. E Creonte sempre desejou o trono, né? Em todas as peças ele está ali rondando, ele quer o trono para ele. E aí ele declara o seguinte, né, que o rapaz, né, o príncipe que morreu defendendo a cidade, que foi Etéocles, ele vai receber todas as honras fúnebres merecidas, e o Polinices seria deixado nos campos para apodrecer e ser devorado pelas feras. E aí a Antígona, ela se insurge contra o tio, dizendo que a lei humana, ela não poderia se sobrepor à lei dos deuses, ou à lei, né, natural, né, que era dever e direito, né, dos parentes sepultarem ou darem as honras fúnebres aos mortos. E o Creonte, ele diz que quem ousasse, né, fazer os funerais do Polinices seria morto. E aí a Antígona, ela vai e faz, né, enterra o irmão, né, e ao enterrar o irmão, ela acaba sendo condenada à morte. Ela é enterrada, né, num túmulo viva, e ela vai se matar, e ela era noiva do filho do Creonte, que vai, né, que era um filho obediente, mas ele vai tentar, né, salvar a Antígona. Ele, quando vê que ela está morta, ele se mata também, né? Então, quando o Creonte, ouvindo a voz do oráculo, vai lá para soltar a Antígona, ele encontra já, né, o filho único, acho que é filho único, e a Antígona morta. E aí a esposa do Creonte, quando fica sabendo que o filho se matou, ela se mata também. Então, generalizado. Mas por que a Eunice, ela é chamada de Antígona, né? Porque Antígona, ela vai, né, levantar a sua voz pelo direito, né, de viver o luto, né, pelo direito de enterrar os seus mortos, né, enterrar a sua família, né, que era um dever. Então Eunice, ela passou a vida inteira lutando, até praticamente seus últimos dias, né, para que o Estado reconhecesse o crime, né, que matou o seu marido, né, primeiro para que de repente o entregasse vivo, mas a partir de um determinado momento já sabe que isso não vai acontecer, né, para que reconheça, né, que o Rubens Paiva foi morto, para que ela tenha acesso, né, à sua certidão de óbito. E esse é um momento importante do filme, né, quando ela recebe a certidão de óbito em 1995, se não me engano, mas ela já tinha, né, perdido boa parte das suas faculdades mentais para o Alzheimer, quando a Comissão, né, da Verdade, que foi instituída no governo Dilma, e presidenta Dilma fez aniversário ontem, né, vai, né,
avançar aí no que seria a compensação pelos crimes cometidos na ditadura, a investigação, né, desses crimes, daquilo que era possível, porque muita gente já tinha morrido, muitos documentos já tinham sido destruídos. Ainda assim, né, a lei de anistia, que é de 79, ela continua valendo para aqueles, né, que resistiram ao Estado e para aqueles que cometeram crimes em nome do Estado. E aí até o livro do Marcelo Rubens Paiva, ele vai explicar, né, por que o processo movido, né, pela família do Rubens Paiva ainda está aberto, porque o Brasil é signatário de acordos internacionais que estabelecem que tortura é crime contra a humanidade, não é, né, a tortura não pode ser perdoada por anistia, não é um crime que prescreve, então que o Brasil deveria punir, né, ou que o governo deveria se responsabilizar pelos crimes cometidos, né? E é importante dizer, né, isso é bem colocado no filme, que o fato do Rubens Paiva não ter tido sua morte reconhecida fez com que a família do Rubens Paiva, então as crianças, adolescentes, a esposa, enfim, não recebessem o seguro de vida, né, que ele tinha feito, não pudessem ter acesso aos bens que estavam em nome dele ou em nome do casal. Então, por isso, as condições econômicas dessa família foram muito prejudicadas, né? E a família do Rubens Paiva, assim como outras tantas famílias, né, que sofreram, né, e ainda sofrem porque não puderam enterrar os seus mortos, como, né, é a discussão da peça antiga, né, que é uma peça de 4 séculos antes de Cristo, pelo menos, antes da Era Comum, antes de Cristo, é que essas famílias não tiveram os seus mortos entregues, elas tiveram, né, negado o direito do luto. Há um caso na minha família, eu tenho uma prima que o filho único dela desapareceu, Rio de Janeiro, desapareceu, adolescente, e nunca foi encontrado. Isso já faz mais de 10 anos, então volta e meia ela e o pai do menino, né, o ex-marido, são chamados para fazerem exames de DNA para ver se restos mortais, porque aí já não é mais o corpo, né, são restos mortais encontrados em algum lugar, são do garoto que desapareceu. Ela nunca pôde viver o luto, né? E a família do Rubens Paiva e tantas outras nunca puderam. E aí vai aparecer para vocês, né, uma foto do nosso ex-presidente, né, que está inelegível, né, que ele tinha um cartaz na porta do gabinete dele, quando deputado, né, que quem procura osso é cachorro. Tá? O Bolsonaro, né, ele sempre, né, e quando ele esteve no governo, ele dissolve, né, ele obstrui, dissolve todos esses mecanismos, essas comissões que visavam, né, o reconhecimento desses mortos pela ditadura, dos crimes políticos e tal, até porque ele admira, né, um torturador, que é o Ustra, né, então, assim, ele obstrui o máximo que ele pode, né, e ele tem uma ligação direta, né, com a família do Rubens Paiva, porque ele passou boa parte da sua vida em Eldorado Paulista, onde o pai do Rubens Paiva era um grande latifundiário. Ele era praticamente o dono da cidade. Aliás, é dito no livro, e se vocês não se encontram, que o Rubens Paiva e o pai viviam meio que se bicando, né, porque o pai era um latifundiário, vai fazer parte da Arena, que era partido do governo militar, e o Rubens Paiva, ele discordava das ideias do pai, né? E no caso do Bolsonaro, ele tem um grande rancor em relação à família Paiva, inclusive de ter cuspido no busto do Rubens Paiva, 2, né? De ter dito que ele não foi morto coisa nenhuma durante a ditadura, então tem tudo isso. E aí só, né, pensando, o filme ele não foi lançado agora para suscitar essas discussões, mas o fato de estarmos vivendo um momento no qual a questão de um possível golpe, né, estava, né, que deveria ser perpetrado lá em 2022, ele está em evidência, e ontem, né, dia 14, foi preso, né, o general Braga Neto, que foi candidato a vice do Bolsonaro pelo Partido Liberal, pelo PL, e que ocupou postos importantes no governo, e aí se divulgou, pela primeira vez um general 4 estrelas foi preso no Estado do Brasil. Não foi. Inclusive o professor Carlos Fico, da UFRJ, ele não foi meu professor quando ele entrou, acho que eu já estava no mestrado,
ele fez 2 tweets, né, ele é muito ativo no Twitter, falando, né, quantos generais, marechais foram presos, mas o que há de diferente na prisão do Braga Neto, por obstrução das investigações a respeito do plano de golpe, é que ele foi preso por ordem da justiça e não vontade ou arbitrariedade do executivo, como os outros foram. Então ele foi preso dentro, né, seguindo os processos de um Estado democrático de direito. Então esse filme ele se torna particularmente importante porque nós estamos discutindo de novo golpes e possibilidade de ditadura e planos de assassinato de presidente, vice-presidente, ministro do STF, e sabe-se lá se eu estaria aqui, né, se isso tivesse dado certo. Então, são coisas muito sérias, né? Então, o filme ele é um filme necessário, ainda que alguns achem que ele pegou leve demais, ou que ele mostra uma ditadura a partir, né, da elite branca, seja lá o que for. E sim, a família do Rubens Paiva era uma família de elite, né, por assim dizer, mas o central no filme é que é um filme sobre uma família, e família todo mundo tem. E qualquer família, né, que tivesse um membro arrancado, o pai, a mãe, um filho, sofreria horrores por causa disso. E no ambiente de ditadura, você não tem nem a chance, né, de lutar, né, de forma mais efetiva. Veja aí quantos anos a luta da Eunice durou para que você consiga ter a justiça feita. E a justiça ainda não foi feita para muita gente. Mesmo para a família Paiva, ela ainda não foi feita. E, claro, né, que venham outros materiais discutindo a ditadura civil-militar a partir de outros lugares, né, a partir do movimento negro, a partir dos LGBTQIAPN+, que eram perseguidos, né, e eram perseguidos, a partir do movimento operário. Agora, muita gente que fala, muitas vezes não conhece os materiais que existem já produzidos sobre o período, né? Desde o O Que É Isso, Companheira, que competiu ao Oscar, já citei, né? Eles não usam black tie, Pra Frente Brasil. Há muitos filmes, há documentários, né? Os militares que disseram não, principalmente para quem parte do princípio que todos os militares são um bloco monolítico, militares foram presos, foram torturados, foram mortos, perderam seu emprego, foram impedidos de trabalhar, aqueles que sobreviveram, porque disseram não, que eles não concordaram com o golpe, né, de 64. Então, tem um documentário muito bom, os militares que disseram não, tem os advogados, né, um sobre os advogados, eu vou colocar os links, né, que também mostra o trabalho dos advogados e como alguns advogados foram presos e torturados, só por irem lá tentar fazer seu trabalho, que era livrar determinadas pessoas que tinham sido presas. Então, assim, há muito material sobre o período. Muito mais deveria ser produzido. Agora, o que deveria ser questionado, né, sempre, é por que os criminosos não foram punidos, né? E uma das questões importantes do livro, até, e fechando mesmo, é que ele mostra que, mesmo dentro dos parâmetros do regime civil-militar, do AI-5, aqueles sujeitos que prenderam Rubens Paiva, eles agiram contra a lei. Então, eles não poderiam ser contemplados, né, pela anistia, etc. Eles agiram contra a lei do próprio Estado ditatorial, porque eles não notificaram a prisão do Rubens Paiva, que, mesmo dentro do AI-5, isso deveria ser feito. Então, assim, não é uma situação simples, né? E no Brasil a gente tem a ideia de vamos jogar para baixo do tapete, vamos acomodar, que é uma ideia do governo Lula quando ele assumiu, e há coisas que não se deve acomodar, porque senão elas podem acontecer de novo, tá? Mas enfim, se você não assistiu o filme, assista, tá? Vale a pena, ele é um excelente filme e todos os elogios que ele está recebendo são justíssimos. Principalmente que a gente pensa no caso da Fernanda Torres, que leva o filme nas costas. Se você chegou até aqui, obrigada por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê like. Se não gostou, dê dislike. Isso também ajuda no engajamento. Se gosta do material que eu produzo, por favor, né, assine o canal, fique comigo, assista outros vídeos, né? E se você quiser deixar um comentário para ajudar no engajamento, se você não tiver nada para dizer, escreva Antígona. E aí a gente já vai saber que você ficou até o final. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.
Olá, eu ainda continuo, né, aqui, porque quando eu terminei de gravar o programa, antes de fazer a edição final, né, e eu gravei no dia 15, apareceu uma notícia importante, né, muito importante, relacionada até ao tema, né, ao tema do filme, Ainda Estou Aqui, que o ministro Flávio Dino, ele está responsável por uma ação no STF relativa à questão da lei de anistia. E ele, né, está defendendo a tese, isso foi feito ontem mesmo, no domingo, ele está defendendo a tese de que a lei de anistia, que é de 1979, ela não cobriria crimes de ocultação de cadáver, porque este crime ainda estaria em andamento, que a lei de anistia só poderia contemplar crimes que já estavam, né, terminados, né? E quando você oculta um cadáver, quando você não entrega, né, não diz onde, né, o corpo da pessoa está, não diz, né, o que foi feito dela, você continuaria cometendo crime. Se esta tese for acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, ela vai mudar a compreensão da lei de anistia brasileira, que é criticada, né, internacionalmente, principalmente se comparado com a ação tomada por alguns dos nossos vizinhos, como a Argentina, né? Mas seria um grande avanço. E quando ele fez o documento, né, ele externou a sua posição, ele citou o caso do Rubens Paiva. Então é bem oportuno que o filme ele acabe, de uma certa maneira, suscitando esse tipo de discussão. Não que o caso, né, sobre o qual ele se pronunciou tenha ido parar no Supremo agora. Na verdade, ele estava parado no Supremo há um bom tempo, tá? Então, né, o ministro teria dito que o crime está se consumando, inclusive na presente data. Logo, não é possível aplicar a lei de anistia para esses fatos posteriores. Ou seja, a lei de anistia, ela esquece, né, crimes cometidos antes, né, da sua promulgação. Enfim, né, vamos ver como isso vai ficar. Acredito que o STF termine seguindo a posição do ministro Flávio Dino, só que a gente vai ter uma questão, né? A maioria dos criminosos, né, a maioria dos agentes da repressão, da ditadura, que deram sumiço em pessoas, né, ou eles já estão extremamente idosos ou eles já morreram. Mas, de qualquer maneira, seria um grande avanço, principalmente quando o Brasil é considerado negligente em relação a essa questão, né, da punição dos crimes perpetrados por agentes da ditadura entre 1964 e até depois de 1979, porque casos como o da bomba do Rio Centro não foram punidos, e outros atentados cometidos pela ala, né, mais radical das Forças Armadas, principalmente do Exército, que estava inclusive em pé de guerra com o governo Figueiredo, porque não aceitava o fim da ditadura, né? Então eles vão fazer uma série de atentados aí, mas acabou que ninguém foi punido por causa disso. Bem, agora é tchau de verdade para vocês e até a próxima.